Romanos, o capítulo 8, versículo de número 14, irmãos. Romanos 8, 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vamos juntos, todos juntos. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Mais uma vez, bem alto. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pai, obrigado pela tua palavra. Abra o nosso coração, que o fluir do Teu Espírito Santo ocorra da maneira que o Senhor precisa trabalhar em todo ser humano nessa terra. É o fluir da Tua palavra. A nossa mente precisa ficar cativa à obediência de Cristo. E isso só acontece quando a Tua palavra é ministrada, quando a Tua palavra é ouvida com atenção, é dada a atenção devida a ela, e ela ser levada para o nosso interior e a gente colocá-la em prática. Espírito de Deus, nos ajude a fluir na Tua presença, no poder da Tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, nós estamos nesse mês com o propósito de falar sobre vida no Espírito, sobre viver no Espírito Santo de Deus, viver na dependência e na direção do Espírito de Deus. E quando a gente entra nesse assunto, a gente precisa entender e se dedicar a compreender, a se entregar, porque nós estamos falando de uma pessoa. Muitos têm dificuldade de entender esse Deus que é trino, né? Todo ser humano, é uma limitação da nossa capacidade como ser humano entender Deus. Não tem como, a gente só sabe disso porque Deus revelou isso. Porque nós jamais teríamos a condição de descobrir que Deus é um Deus que é Pai, é Filho e é Espírito Santo. A gente só sabe porque Ele se revelou. Ninguém teve capacidade, nem terá capacidade, a ciência, nada e ninguém terá condição de descobrir quem é Deus, a não ser que Deus se revele. E Deus se revelou para mim, Deus se revelou para você. Irmão, isso é motivo de glória a Deus, isso é motivo de muita gratidão, de muita alegria, saber que Deus se revelou a nós. Obrigado. Deus se revelou para mim e se revelou para você. Deus te encontrou. Quem foi encontrado por Jesus aqui? Ele nos encontrou, irmãos. Isso é primordial de ser entendido, de ser assimilado, de ser vivido. Ele nos encontrou, irmãos. Ele nos encontrou, veio na nossa direção, Ele abriu mão da sua glória e habitou aqui. E aí nesse plano, Deus se revela como um Deus que é Pai. O Criador se revela como Pai, porque Ele promete enviar o Filho. Está isso na história da redenção. A gente vai enxergar isso lá em Gênesis, algo muito bem ilustrado, representado para Abraão e Isaac. Quando Abraão leva Isaac para ser sacrificado, e ali Deus mostra que era isso que Deus iria fazer. Deus estava preparando um cordeiro, né? Não seria necessário o homem pagar um preço que ele jamais iria conseguir pagar. Mas Deus então envia o seu filho, o próprio filho. Quando o filho chega, ele vai mostrando que ele tinha o seu espírito para compartilhar. A sua morte, a sua ressurreição era para compartilhar o espírito dele com a gente. Porque só no espírito tem vida. Só o espírito é capaz de dar vida àquele que estava morto. Lá no início, no Gênesis, vai dizer que o espírito pairava sobre a face das águas. A terra estava sem forma e vazia, mas o Espírito Santo estava lá, procurando, se preparando a terra para que ela pudesse ter vida. Então, nós éramos assim, sem forma e sem vida sem Jesus. Jesus chega e o seu Espírito sopra em nós, como nós cantamos aqui. E hoje temos vida pelo poder do Espírito Santo que se faz presente. E essa dinâmica desse Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, chegamos ao momento onde Deus habita em nós. O Deus Espírito é o Deus que habita em seres humanos,
que decidiram a não viver conforme a carne, mas viver conforme o Espírito Santo. É isso que Paulo está falando em Romanos, no capítulo 8. É isso que Paulo está explicando na carta aos Romanos, desde o primeiro capítulo, especialmente no capítulo 5, até o capítulo de número 8, ele está explicando isso. Nós agora vivemos sobre a lei do Espírito. Semana passada falamos sobre isso. A lei do Espírito. Porque o homem vivia debaixo da lei do pecado, e para saber que vivia debaixo da lei do pecado, Deus enviou a lei mosaica, a lei de Moisés, para que eles pudessem entender que eles estavam perdidos e nem sabiam que estava perdido. A lei mostrou a condição do ser humano. O ser humano não era capaz de se salvar. Aí Deus envia o seu filho Jesus Cristo, para morrer por nós. E aí nós chegamos nesse texto e vemos Paulo explicando isso. Olha, o capítulo 7 especialmente dizendo, o homem vivia na escravidão, na lei do pecado, mas ela não foi capaz. A lei de Moisés não foi capaz de salvar, mas chega agora uma nova lei. E aí, essa lei já não mais traz condenação. Capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Já passou pela sua cabeça a noção de que você era condenado? Já passou pela sua cabeça? Porque se isso não estiver muito claro, irmãos, muito claro, a gente acha que a gente vem para a igreja porque a gente merece, a gente toma ceia porque merece, a gente canta porque merece, está no ministério porque merece. A gente está em tudo e podendo estar em tudo agora diante de Deus, inclusive ter o Espírito Santo dele dentro de nós agora, é porque ele nos perdoou. Porque nos perdoou. É porque ele nos perdoou. Com amor tão grande, Deus provou o seu amor conosco, morrendo por nós, quando nós éramos ainda pecadores. É a carta de Romanos que nós estamos focados durante esse tempo. E hoje, irmãos, eu quero trabalhar essa ideia de ser guiado pelo Espírito. Guiado pelo Espírito Santo de Deus. Quando a gente lê esse texto, Romanos, o capítulo 8 e o versículo 14, são duas coisas que chamam a atenção para mim, especialmente, que eu quero compartilhar com vocês. É o ser guiado pelo Espírito Santo. Olha o versículo 14 aí na sua Bíblia. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. A palavra guiados aqui, irmãos, esta palavra, ela vai trazer a ideia de ser conduzido, influenciado, de ser levado por Deus, bem diferente de ser arrastado. Bem diferente de ser arrastado por alguma coisa. O que é ser arrastado? Arrastado é ser levado. É ser violentamente levado por alguém que tem mais força que você. O Espírito Santo tem mais força que você, irmãos? Tem. Quem aqui é mais forte que o Espírito Santo? Ninguém. Quem aqui sabe que o Espírito Santo é mais forte que você? Quem aqui sabe que o Espírito Santo é forte? Vai, levanta a mão com raiva. Você que está com Rexona renovado. Vai lá. Quem aqui sabe que o Espírito Santo é levado? Que o Espírito Santo é levado. Que o Espírito Santo nos leva. A gente sabe. Mas ele não te arrasta pela força. A gente sabe que o Espírito Santo é forte. O Espírito Santo é o Espírito Santo que ressuscita Jesus dentre os mortos. A gente sabe que ele é poderoso, mas ele não nos arrasta. Ele não te arrasta. Às vezes a gente chega a algumas ideias, a gente fala algumas coisas, que é de uma forma simbólica, de uma forma poética, mas aí a gente precisa não deixar isso confundir a gente. Tem umas canções que falam que violentamente o Senhor, não tem uma música assim, eu só lembro cantando, e cantar eu esqueci, então eu só sei que a música fala que violentamente, é claro, de uma forma poética, até pode, a gente encaixar essas coisas, a licença poética vale um monte de coisa, mas ela não pode levar a gente ao exagero. O Espírito Santo não te arrasta a força, o Espírito Santo não invade, igual a gente pode cantar, invade esse lugar, o Espírito Santo vai falar assim, negativo, não vou invadir, porque o Espírito Santo, ele não vive, não trabalha dessa forma. Então esse Espírito Santo que guia, ele guia de uma maneira diferente. E aí a gente pergunta então, quero trabalhar essas duas perguntas, tanto para o guiado, como o resultado de ser guiado, que o próprio texto vai dizer, todos aqueles que são guiados, são filhos de Deus. Filhos de Deus, como é ser guiado? E aí como é ser maduro? São essas duas coisas que eu quero falar hoje. O que é ser guiado? Guiado pelo Espírito Santo de Deus. E como ser maduro? O filho
um filho maduro, porque a palavra aqui, a gente já disse isso, a palavra aqui usada no termo aqui do original da Bíblia é uma palavra que significa huios, grego, que significa maduro. Então, todos que são guiados pelo Espírito são filhos maduros, são filhos de Deus e são filhos maduros. Enquanto o versículo 16 diz que todo aquele que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Esse versículo 16 é o novo nascimento. Todo aquele que é nascido, todo aquele que nasce de novo é um filho de Deus. Um filho pequeno, é um filho recém-nascido. Mas depois que ele é guiado, ele se torna um filho maduro. Um filho que nasce no poder do Espírito Santo é o recém-nascido. Ou seja, na fé, estou falando isso no âmbito da fé. E pegando o exemplo de um recém-nascido, uma criança. Quando a gente nasceu de novo, entregou a vida para Jesus, a gente era um recém-nascido, não sabia nada, não entendia nada, mas a presença de Deus nos salvou. Ele teve misericórdia de nós e nos alcançou na nossa podridão, no nosso pecado, nas nossas ideias carnais, nos nossos pensamentos humanos, egoístas. Ele nos alcançou e nos fez nascer de novo. Amém, irmãos? Isso aí é o filho que vai usar o termo teknos. É o filho pequeno, o filho recém-nascido. Então, quando o Espírito Santo me fez nascer, eu era um filho pequeno. Mas aí, na medida que a gente se entrega e é guiado pelo Espírito Santo, a gente se torna um filho maduro. Então, Paulo vai dizer, todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus é um filho maduro. Então, duas perguntas hoje. Duas perguntas. O que é ser guiado? O que é ser guiado? Como é ser guiado pelo Espírito? Pegando essa ideia de força, quando a gente olha para a Bíblia, o próprio texto de Romanos vai responder isso para nós. Olha aí a sua Bíblia, Romanos capítulo 8, versículo 5 e versículo 6. O que é ser guiado pelo Espírito? O versículo 5 está escrito assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Vida e paz. Então, quando a gente olha para esse texto, a gente vê a resposta do que a Bíblia traz para nós. E resumidamente, de uma forma, se eu fosse responder hoje, a minha resposta, a minha palavra, se alguém perguntar para mim assim, e falar, pastor, como é que é então ser guiado pelo Espírito Santo? A resposta para mim, para ministrar hoje, que para vocês é sensibilidade. Repita comigo, sensibilidade. O que é sensibilidade, irmãos? Quando você olha aqui, o termo usado aqui, ele está ligado à mente. Quando o Espírito Santo move em nós, ele move na mente, ele move no nosso entendimento, ele move na nossa capacidade de compreender as coisas e de perceber as coisas. E uma das coisas que precisam estar bem trabalhadas em nós é a sensibilidade. E essa sensibilidade, eu quero destacar duas coisas aqui. Primeiramente, a mente voltada para Deus. Alguém sensível, com sensibilidade ao Espírito Santo, ao guiar de Deus, tem a mente voltada para Deus. Se a mente não estiver voltada para Deus, se o nosso interior, e quando eu falo mente, não estou falando só o intelecto, não, estou falando da sua alma, o seu ser, voltado para Deus, você já não é mais guiado pela força. Você já não é guiado ou arrastado por Deus, ou levado à força a fazer alguma coisa. Quando a gente olha o contexto aqui, estão falando de lei. A lei era algo que vinha com força, você era obrigado a cumprir a lei. E no âmbito da obrigação de cumprir a lei, o ser humano falhou. Israel falhou, Paulo vai deixar isso bem claro. Israel falhou como um povo separado para Deus, e todo ser humano falhou, porque ele não conseguiu cumprir a lei. A lei era imposta, tem que fazer, se não fizer, é morte. O que aconteceu com Israel foi morte, foi perdição. O que acontece com o ano perdido, o ser humano sem Deus, morte, morte.
perdição, condenação, inferno. Essa é a consequência do ser humano levado a fazer as coisas à força. Mas chega o Espírito Santo de Deus, que vem e diz: agora já não tem mais nenhuma condenação, nenhum peso sobre vocês, porque agora vocês vivem debaixo da lei do Espírito, a liberdade, a condição de ter isso em vocês. E aonde o Espírito Santo quer agir? Aonde o Espírito Santo quer mover? Na nossa mente, na nossa alma, no nosso ser. E nos levar a ter uma condição onde a gente é conduzido. E só é conduzido quem tem sensibilidade, quem tem um coração aberto. Porque se a gente não tiver sensibilidade, a gente só é levado à força. A gente só é levado nos trancos e barrancos. A gente só é levado quando algo nos força a fazer algo para Deus. Por isso que é muito preocupante quando eu estou na igreja há muito tempo, eu já conheço o Evangelho, e só oro quando estou com problema, só oro quando estou com aflição, só oro quando as coisas vão se dificultando na minha vida. Eu não consigo ser levado por uma influência, não sou conseguido ser levado por um entendimento que o Espírito me deu, e eu decidi seguir aquilo com toda a minha força, com todo o meu ser, porque aquilo agora está em mim. Não é algo imposto, não é algo obrigatório. É algo que vem através do direcionar do Espírito Santo de Deus. Esses versículos que nós lemos destacam a importância da nossa mente estar voltada ao Espírito de Deus, estar voltada ao que Ele deseja. Porque a carne, a gente já disse aqui que a carne milita contra o Espírito, ela luta contra o Espírito, a carne quer fazer os seus desejos. E dentro de nós existe uma batalha. A maior batalha que a gente enfrenta é a nossa carne lutando contra o Espírito de Deus. Então eu preciso dar lugar ao Espírito para que a carne não me domine, porque quem vive inclinado para as coisas da carne, o resultado é morte. Mas aqueles que vivem inclinados para as coisas do Espírito, ele vai ser levado à vida e paz. Ter sensibilidade, ter a mente voltada para Deus, que nos leva para uma realidade de vida e paz, é necessário a gente entender esse fluir de Deus, onde Deus deixou bem claro lá no Antigo Testamento, lá em Zacarias, capítulo de número 4, Zacarias capítulo 4, versículo 6, vai dizer um texto que isso precisa estar muito claro para nós, para entender essa ideia de sensibilidade. Lá está escrito: nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Repita-se comigo: não é por força e nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Isso quer dizer o quê? Que Deus não vai te levar à força e não vai te conduzir na violência. Vai ser pelo Espírito dele. E está declarando que é completamente diferente. O texto deixa claro para nós que existe algo se opondo, não é nem com força e nem com violência, é pelo meu Espírito. Se eu achar que o Espírito de Deus vai obrigar, vai me empurrar, isso é coisa que acontece com filho pequeno. Quem tem filho pequeno aqui ainda? Quem tem filho pequeno, gente? Filho pequeno. Dá para deixar o Eliezer? Não dá. O Sonic, e você não conduzir ele, né? Laide Rafael, tem como? Vocês precisam ainda levá-los a ele à força. Essa força usada por vocês é com amor, pensando que logo ele se torne um filho maduro, né? Mas eu não quero, ninguém deseja pegar o seu filho, carregar o seu filho, quando ele tiver 30 anos, você atravessando ele na rua com você, né? Arrastando o seu filho à força, né? Na rua, porque ele não sabe atravessar, porque você não ensinou. Não é porque ele tem alguma dificuldade, não é isso, mas estou dizendo no sentido de um amadurecimento não chegou. Então o Espírito Santo nos deu essa capacidade de ensinar isso para os nossos filhos. E é a mesma coisa que o Espírito Santo faz com a gente quando a gente se torna um cristão, um filho de Deus. Quando a gente chega, até a gente é levado pelo Espírito Santo por amor em algumas necessidades, mas depois ele não quer mais te obrigar a fazer as coisas. Ele quer te deixar na condição de alguém guiado pela sensibilidade. Sensibilidade. Uma das figuras de linguagem, uma da maneira que a gente usa para falar que Deus cuida da gente, Deus usou essa forma de representar quem Ele era no contexto de Israel. Israel, o contexto, né, do que eles tinham na cultura deles, era a criação muito grande de ovelhas. E ovelhas, você já viu como é que a ovelha funciona?
Ovelha é conduzida pela voz do seu pastor. O pastor, ela começa a identificar a voz do pastor, ela vai pelo comando do pastor. E Deus então está dizendo que Ele seria o pastor dessas ovelhas. Ele ia conduzir pela orientação, pela presença do Espírito Santo, conduzindo, não arrastando, não levando as pessoas à força. E aí a gente tem que tomar cuidado de achar que ser guiado pelo Espírito Santo é quando o Espírito Santo vem atropelando a gente na força. Isso acontece, tá, irmãos? Eu estava meditando, porque assim, as pessoas acham que eu sou meio doido. Eu sou doido mesmo. Porque eu acredito que Deus virou gente. Quem é doido igual eu aqui? Ele virou gente, habitou entre nós e compartilhou seu Espírito com a gente. E a gente cantou para Ele soprar e está soprando na tua vida aqui. Você crê nisso? Amém? Então, mas esse soprar dele não é algo que tem que ser na base da violência, da força. Por exemplo, alguém que fala assim, ó, eu passei do lado do morador de rua, o Espírito Santo foi, me deu um soco e falou, olha lá. Olha lá. Se é toda hora que acontece isso em qualquer circunstância, porque um filho maduro, ele não precisa mais o Espírito Santo dar um soco nele, ele já sabe que aquela pessoa precisa de alguma ajuda, ou de uma intercessão, ou de um acolhimento, ou de uma palavra, a gente sabe. Essas pessoas já não passam mais desapercebidas diante de nós, porque a gente está sensível ao Espírito Santo. Amém, gente? Não precisa mais um terremoto. Deus tocou meu coração. Tocou meu coração para te dar algo. Não, Deus não tocou não. Já sou tocado o tempo todo a fazer alguma coisa, porque o Espírito Santo está em mim. Não é mais algo que acontece na base vai. Agora, a não ser que não seja para fazer aquilo, a não ser que seja estratégia e Deus vem na nossa limitação, frear. Atos dos Apóstolos é um exemplo extraordinário. Eles loucos para fazer missão. Já estava entendido que tinha que pregar a palavra de Deus sobre toda a terra. E aí eles alvoroçados, vão para lá, vão para cá, o Espírito Santo. Não, é isso mesmo, tem que ir, mas eu quero que vocês vão para lá. Ele vai fazer a gente tomar decisões de coisas que a gente está com dificuldade pela limitação humana. Agora a gente fica assim, Deus, você quer que prega o Evangelho? Precisa o Espírito Santo tocar para a gente pregar o Evangelho, irmãos? Precisa o Espírito Santo tocar para a gente dar um abraço em alguém? Precisa, gente? Ou você já está tocado para isso, para a glória de Deus? Precisa, só dois, um amém? Amém, irmãos? Não dá amém forçado, não. Não dá glória a Deus forçado, não. Fica tu, isso é verdade, Deus. Meu Deus, é isso mesmo que eu quero, Deus. Sensibilidade é estar aberto, chegar nesse nível de sensibilidade. De ser sensível ao tocar de Deus, e isso acontece na nossa mente. Isso acontece em nós de uma maneira, irmãos, que só quem sente sabe o que eu estou falando. Não é algo assim, tem gente, olha só, tem gente que se sente muito espiritual, diz, vou ter que falar, irmão, aleluia, muito espiritual, quando ele está assim, já viu um cara, eu vi na internet hoje, você vê um monte de coisa, você não sabe o que é verdade, o que é mentira, mas eu já presenciei um cara que conversava com Jesus, igual está conversando com um cara pedindo pizza, já viu? Não, peraí, e o cara estava orando, de repente falou, como é que é Jeová? Nem era Jesus, era Jeová. Conversando assim, fala, rapaz, se Deus fala comigo de uma maneira audível, ser humano que eu sou, se eu não aprender a lidar com isso, eu fico doido, irmão. Ninguém tem a capacidade de ouvir a voz de Deus nítida toda hora, ninguém tem suporte, ninguém aguenta Deus falar assim, filho meu, imagina a voz do Cid Moreira. A voz de Deus é muito mais poderosa, irmãos, muito mais potente de qualquer voz que você tenha escutado. A Bíblia diz que a voz de Deus é um som como o som de muitas águas, é uma voz poderosa, e não há condição da gente ouvir isso no nosso ouvido o tempo todo, porque se Deus fizer isso, você está fazendo pela força. Você precisa ouvir a voz de Deus, é dentro de você. Só um amém, vocês não entenderam? O pastor não crê. Você não crê, pastor? Eu creio, tanto é que eu creio que ele já não mais precisa gritar. Ele fala baixinho porque eu consigo ouvir ele falar. Porque enquanto eu preciso que ele grite, está faltando intimidade. Quando eu preciso que ele grite, que ele venha como um trovão, que ele venha como um furacão, quando ele venha como um terremoto, eu ainda estou sem intimidade, porque eu ainda não consigo parar, quando ele vem como brisa suave dizendo, eu estou aqui pertinho de você. Uma sensibilidade de ouvir Deus, porque você, ouvindo Deus, a sensibilidade, você nota que Deus está em você. E aí, irmãos, vem uma canção, ela já tem um tempo, mas ela representa muito bem isso. A gente não consegue explicar, mas a gente sabe que é Ele que está falando.
Segura aí, Mateus, segura, eu não lembro o tom. Dá um ré. Não sei se é ré. Eu não conheço o teu rosto, né? Ré não. Mas te reconheço em todo lugar. Nunca toquei em suas vestes, mas o teu perfume no ar. Não sei qual é a sua voz, mas o som dela me guia. Eu não consigo viver sem você na minha vida. Ó, de novo. Eu não conheço o teu rosto, mas te reconheço em todo lugar. Nunca toquei em tuas vestes, mas sinto o seu perfume no ar. Não sei qual é a sua voz, mas o som dela me guia. Eu não consigo viver sem você na minha vida. Que amor é esse? Irmãos, entenderam o que essa letra quer dizer, irmãos? Ou não entenderam, irmão? Eu não sei qual é o rosto dele, mas eu reconheço que ele está aqui, irmãos. É algo aqui dentro, é algo que é o próprio Espírito de Deus está falando comigo. Aí tem gente que conta testemunho assim, ó, eu vi 7 anjos hoje. Irmão, não é ver mais anjo, é sentir, é saber que Deus está aqui. Porque tem gente que não vai ver anjo, a sua vida caminhada religiosa, você não vai de repente vai ter uma experiência de ver anjo. Mas mais do que um anjo, é a presença do Deus, Espírito, sensível, gentil, que está dentro de você, movendo a sua vida, meu irmão. Na sensibilidade, não na força. Pode acontecer momentos de força, claro. Claro que pode, mas toda hora não, irmãos. Toda hora não. Toda hora o culto tem que ficar bom quando acontece um terremoto. Não, irmão, já é bom o tempo todo, que eu estou sensível, porque Deus, eu já sei que Deus está aqui, irmãos. Quem sabe que Deus está aqui no nome de Jesus? Aí pergunta para você, como é que foi o culto? Ó, Deus estava movendo poderosamente no nosso meio. Por que aconteceu? Ó, a gente estava lá, irmão, e onde a gente está reunido no nome de Jesus, Ele se faz presente no nosso meio. Sensibilidade para saber que Ele está aqui movendo. E essa sensibilidade tem que acontecer na alma, na mente, no coração, no nosso interior. É um Deus que fala, misturado com o nosso pensamento. Dá para entender isso, irmão? Um Deus que está misturado, e quando você tem uns pensamentos, você fala, meu Deus, não seria capaz de pensar um trem tão bom como esse. É Deus misturado com você, irmãos. É Deus misturado com a sua mente. Aí você aprende a vencer, aí você aprende a se moldar. Aí tem momentos que acontecem, experiências sobrenaturais, que são como um empurrão para a gente crescer, são como um empurrão para a gente amadurecer, mas toda hora não, irmãos. Toda hora não, se toda hora eu preciso de um empurrão, toda hora eu preciso ouvir, Deus, o Senhor me ama. Deus, é claro, meu filho morreu por você, toda hora, é um sinal que você ainda está no âmbito da criança pequena. Não do filho maduro. Do filho maduro que sabe que Deus está do lado dele. E essa sensibilidade que nos leva para esse crescimento. Para esse crescimento, esse filho maduro, essa sensibilidade. Deus nos guia pela sensibilidade, pelo comando. Ele vai falando, Ele vai propondo. Por isso, irmãos, que muita coisa não acontece do jeito que a gente quer, porque a gente tem a mente da obrigação. Eu gostaria muito, muito que todo mundo aceitasse Jesus à força. Né? Deus colocasse um presidente crente e falar, agora todo mundo é crente no Brasil, aleluia, a força. Mas não é assim que o Espírito Santo de Deus faz. Não é a força, irmãos. A igreja, na história da igreja, teve um período que a igreja se tornou ligada com o Estado. E aí todo mundo que se tornava ligado ao Império Romano era cristão por obrigação. Muita gente se converteu, muita gente se entregou, muita gente se rendeu ao cristianismo à força. Mas Deus não trabalha à força. Deus não vai na obrigação e vai na sensibilidade. Por isso que a gente ora e tem gente que demora a se converter, porque Deus não trabalha à força. E aí eu aqui, que tenho a mente às vezes que quer fazer as coisas à força, fico querendo que Deus atropele as etapas. E Deus não faz isso. Isso é muito forte, irmão. Jesus visita uma igreja, está lá em Apocalipse, e vai dizer no capítulo 3 de Apocalipse, versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar. Ele não está falando isso com o ímpio,
Ele não está falando isso com judeus, ele está falando isso com a igreja dele. Se vocês abrirem a porta, eu entro e ceio com vocês. A sensibilidade é a capacidade de falar: Espírito Santo, toma o teu lugar. Porque eu tenho consciência, se eu não dar lugar, minha carne toma conta. E aí a pessoa vive na carne e depois quer que alguém entregue uma profecia para ela. A pessoa vive na carne e fica dependendo que alguém entregue uma profecia para ela. Aí ela vive consequências que a vida, que a família, que a história dela levou ela. Ela fica esperando algo pela força, ao invés de submeter à vontade do Espírito Santo e falar: não, eu me apego a essa direção até o final. É isso que eu quero para a minha vida. Eu quero ter sensibilidade de espírito, Deus. Eu quero te sentir. Eu quero saber que é uma mistura, irmãos. Aí vai além dos sentidos naturais. Tem gente que só sente Deus quando dá aquele arrepio. Irmão, você tem que chegar à maturidade onde você não vai sentir nem arrepio. Tem hora que sente, mas tem hora que não sente. Mas você sabe que Deus está lá, irmãos. Você sabe que Deus está movendo. Tem hora, irmão, que você vai sentir fogo nenhum, vai sentir frio nenhum, vai sentir nada, mas você sabe que Deus está lá. Isso é sensibilidade de espírito que nos faz se entregar para Jesus. Aí você fala: mas como assim? Quando você olha para a história da igreja, os homens que morreram por causa de Jesus, imagina homens que foram queimados. João, o apóstolo João, as pessoas falam que ele teve a morte mais tranquila, né, entre todos os apóstolos. A gente não sabe como ele morreu, se foi de fato de velhice mesmo, mas o apóstolo João foi condenado por um imperador a ser jogado num caldeirão de azeite quente. Foi condenado, e quando ele foi jogado naquele caldeirão, irmãos, ele foi, porque ele decidiu se entregar para Jesus. E de repente naquela hora ele não está sentindo nada, mas a convicção que estava dentro dele era maior do que qualquer coisa do lado de fora. É tão bonito ouvir, tão bonito e impactante a história de Pedro, que se torna alguém tão difícil, alguém tão desequilibrado. Deixa para lá. É muita emoção quando eu olho para vocês. Aleluia. Alguém totalmente sem equilíbrio. E depois se torna alguém tão maduro, ao ponto, na hora da crucificação dele, porque ele foi condenado a morrer igual o mestre dele. Ele fala assim: não sou digno de morrer igual Jesus. Já que é para ser crucificado, coloca a minha cruz de cabeça para baixo. O homem morreu crucificado de cabeça para baixo. E naquela hora, irmão, não teve fogo, não teve arrepio, teve dor, mas ele sabia que Deus estava com ele. Deus está com você, você pode dar glória a Deus por isso. Mas isso só é percebido pela sensibilidade, irmãos. Aí é muito ruim, às vezes, para a pessoa perceber isso, a gente tem que fazer um barulho à força. Sabe, isso cansa, tá, gente? Traz a pessoa aqui na frente: ó, Deus está contigo. Tá mesmo? Então, olha, a gente tem que fazer a gente tem que voar, dar pirueta, cambalhota, bater o pé, ele está aqui. Ao invés de ele entender aquilo e abraçar, não, de fato ele está aqui. Trazer Deus para a vida, para o particular dele, saber que Deus está lá dentro. Lá dentro, Deus está dentro de você, irmãos. Dentro de você, ele chegou num lugar onde ninguém conseguiria chegar. E quando ele chegou, ele não anulou você. Pelo contrário, ele está te dando vida. Então, uns pecados que a gente comete, uns erros que a gente faz, Deus consegue estar lá e dizendo: você precisa parar com isso. Não de um jeito onde Ele nos acusa, onde a gente para por obrigação. Por isso que tem pecado, irmãos, que consome o ser humano, porque o ser humano não se rende ao Espírito. Ele se rende à carne. E o Espírito Santo fica lá: eu quero te ajudar a sair dessa. E aí a gente pede para Deus arrancar a força, Deus fala: não é assim que eu trabalho. Não é assim que funciona arrancar força. Você se submete à minha vontade ou não? Você se rende à minha vontade ou não? Para que eu possa te ajudar na maneira mais poderosa que eu possa operar. De um jeito onde eu vou te capacitar a ser um filho maduro. Não fazer de você um boneco capaz de fazer as coisas só porque eu mandei você fazer. Mas alguém maduro capaz. Deus, o Senhor me capacitou a ser alguém totalmente diferente na tua presença. É por isso que tem gente que se converte e vem para a igreja e não se torna maduro em algumas questões, porque não deixa Deus agir, não deixa Deus moldar. A pessoa até descobre: Deus, eu preciso mudar o meu temperamento. Não mudar o temperamento, eu preciso controlar o meu temperamento. E aí faz campanha, recebe, ora, os outros ora, entrega a profecia, recebe manto, cai no poder, e não muda. Por que não muda, gente? Porque ainda não está sensível ao Espírito Santo.
não muda, não recebe, não abre. Pode vir o maior pregador do mundo entregar a maior profecia, mas ele não abre. Falta sensibilidade. Sensibilidade de falar: Deus, me conduz. Me conduz. Eu gosto que as pessoas colocam no carro assim: olha, o carro é dirigido por mim, mas guiado por Deus. A gente continua dirigindo a nossa vida, mas é Ele que nos guia. É Ele que fala: olha, calma. Calma. Você hoje não é mais dominado pela carne, você agora é guiado pelo meu Espírito. A gente precisa de sensibilidade, irmãos, em todos os sentidos. Sensibilidade para saber que todo culto Deus está presente. Até nos cultos ruins. Já foi algum culto ruim? Nossa, culto ruim. Você já foi? É lá que Ele estava, meu irmão. Lá estava para abençoar a tua vida. Porque se dependesse de culto bom para Ele desceria em culto nenhum. Porque se precisar de culto bom para Deus descer no nosso meio, Ele não desceria em culto nenhum, porque Ele já está aqui, irmãos. Ele já está. E por consciência dEle estar, a gente precisa fazer cada vez o melhor culto que Ele merece, porque Ele já está no nosso meio. O que falta às vezes é sensibilidade para saber que Ele está. E aí quando a gente não tem sensibilidade, a gente só acha que Deus está com a gente quando tudo vai bem. Isso não é sensibilidade, isso é ser conduzido pela força. Ou seja, o lado de fora está ditando o seu entendimento sobre Deus. Se eu estou com dinheiro no banco, louvado seja Deus que Deus está comigo. Se eu estou sem dinheiro, cadê Deus? Se eu estou doente, Deus me abandonou. Se eu estou com saúde, Deus é Deus na minha vida. Isso é uma pessoa levada à força em relação às coisas de Deus. Ainda uma criança carregada no colo, que atravessa a rua, segurando a mão com força para ele não saltar, para ele não ser atropelado. Mas alguém que só consegue sentir a presença de Deus com aquilo que é do lado de fora, ainda não tem sensibilidade de espírito para saber: Deus está conosco. Teve um tempo que a igreja entrou tão loucamente, e outras igrejas continuaram a viver dessa maneira, quando ela precisa de um endemoniado para falar o que ela fez para pegar outra pessoa. Eles recebem a revelação do que o diabo faz da boca de um endemoniado. É tanta falta de sensibilidade, tanta falta de discernimento do Espírito Santo, que precisa que alguém endemoniado fale o que o diabo está fazendo, ao invés de ter sensibilidade para o Espírito Santo falar como é que o diabo trabalha. A gente precisa ouvir alguém endemoniado, entrevistar o demônio. Já viu o talk show, né, de demônio? O que você quer com ela? Claro que o demônio quer matar essa pessoa, irmão. Claro que o demônio quer acabar com a vida dela. Você vai perguntar para ela para quê? Ah não, porque Jesus perguntou. Aquilo tem um contexto, tem uma história. É só um texto dizendo um outro contexto que tem nada a ver com esse. O que a gente precisa é que o Espírito Santo nos ajude a nos direcionar. E somos direcionados se a gente tiver sensibilidade. Sensível ao Espírito Santo. Uma conversa ao redor de uma mesa, um almoço, um momento de lazer, um momento de comunhão. Quem tem sensibilidade sabe que Deus está agindo naquele lugar. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Não só nos momentos de oração, no momento que a gente quebranta, que esses momentos são importantes sim, a gente precisa desses momentos, mas um cristão sensível ao Espírito Santo, numa reunião, numa viagem, numa conversa, em qualquer ambiente, ele sabe que o Espírito Santo de Deus está lá, e ele se quebranta e escuta a voz do Espírito Santo. Ele está fora da caixinha desse momento onde, olha, Deus desceu lá. Ó, Deus está lá, Deus está em você, meu irmão. Onde você estiver, o Espírito Santo está lá. O Espírito Santo está em você enquanto as coisas estão difíceis. As coisas estão complicadas, aí que Ele está. Irmãos, quem em sã consciência vai abandonar o seu filho ou alguém nos momentos difíceis da vida? Você abandonaria o seu filho no momento difícil da vida dele? Alguém com a mente clara, o seu filho comete um delito, você vai estar do lado dele a si mesmo. Não apoiando o que ele fez, mas sendo a única pessoa capaz de falar assim: olha, eu estou aqui para te ajudar. Não concordo em nada que você fez, mas eu estou aqui, eu sou sua mãe. Aí você acha que nos momentos mais difíceis da vida Deus está longe, irmãos? Quem tem sensibilidade de espírito sabe que nos momentos mais difíceis é a hora que Deus se faz presente na nossa vida. É a hora que as coisas, é Deus que está ali segurando a nossa mão para a gente suportar um momento difícil. E só é possível sentir essa presença quando a gente tem sensibilidade. Sensibilidade de saber que Ele está lá, Ele está aqui. Quando a gente fala Ele está aqui, quando está aqui, eu falo, não é está aqui nessa parede. A gente canta umas coisas, né, e acaba exagerando.
né? Quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. Quem lembra dessa canção, né? Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já... Não, meu irmão, Ele só chegou aqui quando você chegou aqui. Por que Ele vai fazer aqui dentro? O que Ele faz aqui dentro? Deus não habita em templos feitos por mãos. Ele habita em você agora, na pessoa do Espírito Santo. Quem tem sensibilidade para isso, dá glória a Deus, irmãos. Ele habita em você. Ele mora em você. E morando em você, você precisa ter sensibilidade para saber que Ele está agindo na tua vida. Porque a gente corre o risco de ter Deus em nós e não saber que Ele está movendo na nossa vida. A gente corre o risco de ter Deus trabalhando em nós e a gente achando que Deus está longe. É a carne que milita contra o Espírito. A carne vai dizer, Deus está longe. Mas o Espírito vai dizer, eu estou perto de você. Isso é sensibilidade que leva a gente a ter vida e paz. Paz, vida e paz. Uma vida que só o Espírito Santo é capaz de dar. O que a gente entende de vida não se compara com a presença dEle. E essa vida gera paz no nosso coração. Então, irmãos, ser guiado pelo Espírito Santo é sensibilidade. Coloca a mão no seu coração aí. Feche seus olhos por um instante. Seja sincero diante de Deus agora. Você tem sensibilidade para saber que Deus está movendo a tua vida? Juvenil, jovem, você tem sensibilidade para saber que é Deus que te salvou? Que é Deus que está movendo a tua vida, minha irmã? Que Deus está movendo a tua história? E que Ele sonda o teu coração, meu irmão, minha irmã, pedindo para você largar esse erro, parar de fazer isso. Ele não vai obrigar você, não vai colocar uma arma na sua cabeça, porque isso é coisa de Deus. Guia agora você através da sensibilidade. Deus não quer que você se envolva na obra à força, Ele está te convidando. Ele não vai fazer um terremoto para te colocar onde Ele quer, não. Ele já passou esse período da tua vida. Não precisa mais um terremoto, um furacão acontecer para que você mude. Deus quer te levar num âmbito da maturidade, sensibilidade para sentir que Ele está contigo, dizendo, eu estou contigo, minha filha. Está misturado com o teu pensamento já está misturado com a tua alma. Esse é o Espírito Santo que eu acredito que está aqui neste lugar. Não neste lugar paredes, mas na tua vida, movendo a tua vida. Sensibilidade, irmãos, sensibilidade. Que o Espírito Santo te dê sensibilidade. Essa sensibilidade nos faz ser de fato maduros. Essa sensibilidade faz que a gente de fato seja maduro, irmãos. O que é uma criança? O que é uma criança comparada com um adulto? Uma criança precisa ser conduzida. Uma criança, como Paulo vai dizer, uma criança, um filho pequeno, não difere do escravo, porque os dois não têm noção do que está acontecendo. Ele não tem noção do que Deus está fazendo. Mas alguém maduro é alguém que assume responsabilidade. Alguém maduro é alguém que já não mais precisa ser orientado para fazer o óbvio. Ele já não é mais levado a ter que fazer o óbvio. E tem gente às vezes na igreja, irmãos, muita gente às vezes que vem, senta no banco, vai embora, fica esperando Deus falar. Irmãos, vamos se envolver um pouco mais, vamos se entregar um pouco mais, vamos, e a pessoa fica naquela. Olha, o filho maduro, irmão, já sabe da responsabilidade, assume tudo que é preciso ser feito sem medo, porque ele sabe que é Deus que está operando na vida dele, é Deus que está movendo a vida dele. E duas coisas, a partir do versículo 17, abre a sua Bíblia, olha aí sua Bíblia, Romanos 8, 17. Ora, se somos filhos de Deus, o filho aqui é o filho pequeno. O filho pequeno aqui é a palavra teknon. É o filho pequeno, é o menino, a menina ainda pequena. Todos esses, eles são herdeiros. Eles são herdeiros. Todos esses são herdeiros em Cristo Jesus. E co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos,
com ele também seremos glorificados. O sofrer aqui, o sofrer, obrigado meu irmão, maravilha, valeu. O sofrer aqui é que dá essa noção de saber que a pessoa ela é madura. Ela é madura. Consciência da herança espiritual. Alguém maduro sabe que já passou, sabe que é filho de Deus. Sabe que é filho de Deus. E esse herdeiro pequeno sabe, desde já é herdeiro. Mas o maduro, ele se apropria dessa questão tão forte, aonde ele já não tem mais medo de sofrer. Quando a Bíblia fala sofrer por Cristo, está falando, não é sofrer um karma, não é sofrer uma condenação, não, é estar disposto a pagar o preço, a assumir responsabilidade. Quem assume responsabilidade está disposto a sofrer. Quem ama, sofre. Coríntios, Paulo vai dizer que o melhor dom que a gente precisa é o dom do amor. O amor tudo sofre. Então, um filho maduro está disposto a sofrer. Sofrer não é no âmbito de pagar promessa, no âmbito de sofrer um peso durante a sua vida, uma condenação, uma maldição, não. O sofrer no âmbito de você viver disposto a assumir responsabilidade. Obrigado, meu irmão. De sofrer, de pagar o preço, não pagar o preço de salvação, claro que não, mas viver em prol daquilo que Deus nos chamou para fazer, onde a gente assume responsabilidade. É muito bom quando os filhos crescem e eles se tornam maduros ao ponto de assumir responsabilidade. Agora eu perguntei quem tem filho pequeno, quem tem filho grande aqui? Filhos grandes que assumem responsabilidade. Filhos que assumem responsabilidade. Filhos que aprenderam com o pai e falaram, eu assumo responsabilidade. Filhos que cresceram tanto que hoje têm capacidade de até cuidar dos seus pais. Quem consegue fazer isso para a glória de Deus, irmãos? É isso que Deus quer que a gente alcance. Pessoas que assumam responsabilidade. Pessoas que se coloquem na condição de alguém que assuma a responsabilidade. Ele já não fica mais esperando, ele não fica mais parado, ele se move ao ponto de não ter medo de sofrer. Disposição para sofrer. Aí, isso precisa, irmão, ser muito assimilado por nós, porque a igreja só é igreja hoje, no ano 2024, porque lá no seu início, no primeiro século, teve Paulo, por exemplo, que foi um apóstolo que aprendeu a sofrer por causa de Cristo. Não tem como, enquanto o mundo hoje procura uma religião onde as pessoas não querem mais sofrimento, o cristão vai na contramão. O cristão não tem medo de sofrer por causa de Jesus. O cristão não tem medo de passar pelas dificuldades da vida, porque ele não tem medo de sofrer. Um exemplo prático disso, estou numa igreja, estou numa comunidade local, várias cabeças diferentes, várias ideias diferentes, mas eu entendi onde Deus me colocou, eu sei onde eu estou. Estando lá, eu vou sofrer. Vou ter que abrir mão de algumas coisas que eu gosto, eu vou ter que abrir mão de algumas decisões que eu gosto, eu vou aprender a sofrer. E como é difícil abrir mão daquilo que a gente pensa, não é, irmãos? Não é difícil? Como é difícil abrir mão de desejos, de gostos que a gente tem. Como é difícil a gente estar num ambiente onde as coisas, a gente vai ter atrito, mas não é por causa disso que eu estou ali. Eu estou ali porque agora eu aprendi, o amor tudo sofre, tudo suporta. E eu estou disposto a abrir mão. O problema é que tem crente que não aguenta ouvir um não. Não aguenta ouvir não de pastor, não aguenta ouvir não de ninguém. Uma coisa é o cara que te domina, que te manipula. Outra coisa é o outro que fala, não, agora não. Porque quem ama, meu irmão, quem ama, a Bíblia diz que Deus corrige os filhos que amam. Quem ama o seu filho aqui? Quem ama filho? Você corrige ele? Ou não? Ou tem peninha, não, você corrigir ele vai ficar tristinho. Por amor, irmão, tem hora que a gente até perde o controle, a gente tem que tomar cuidado. Mas tem hora que a gente tem que corrigir, por amor. Falar não. E tem hora que é necessário a gente falar não. É muito ruim, irmãos. Muito ruim quando as pessoas gostam só porque a pessoa diz sim. E quando Deus falar não com a gente? Você vai deixar de gostar? Tem hora que é necessário um não, e o não faz a gente ficar chateado, mas eu falo, eu estou chateado, mas eu não paro de ser conduzido pelo Espírito de Deus, porque eu sou um filho maduro.
Um filho maduro, ele ouve crítica, um filho maduro ouve não, um filho maduro, ele está disposto a sofrer, irmãos. A sofrer. Um filho maduro passa o dia inteiro trabalhando, mas hoje tem culto. Ele fala, eu vou lá, não vou lá porque eu sou obrigado a ir não. Eu vou lá porque eu sei que aquilo vale muito para mim. Vale muito para a minha igreja, eu vou lá. Eu vou lá e vem às vezes cansado, mas vem. Porque ele ama aquele lugar, aquele lugar é a vida dele, aquele ambiente é o ambiente da vida dele agora. Aí ele sofre, mesmo cansado ele faz. Não faz para os outros ver, faz porque ele ama estar naquele lugar. E quando a pessoa não chega a essa maturidade, igual é muito ruim, irmão, quando eu tenho que colocar ela no grupo, gente, o culto quinta-feira. Graças a Deus aqui que eu não sofro, era para ter sofrido. Sofro, a gente sofre também. É com quarta-feira com nossa escola. Entra na escola, irmão, faz o curso. É lá que Deus move na mente. É muito importante o culto do poder, irmãos. Onde a gente voa, a cadeira voa, a gente voa, cai no chão. Isso é importante, mas ninguém voa com a asa só. Pássaro nenhum voa com a asa só. Tem que ter as duas asas. O mesmo âmbito, mesmo vigor que a gente tem para correr atrás, na questão da oração, de buscar aqueles momentos que a gente precisa também ter do estudo, querer estudar a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, porque é dessa maneira que o Espírito Santo trabalha. Uma das coisas que o Espírito Santo faz é trazer à memória aquilo que a Bíblia está nos ensinando. Não estou aprendendo nada, o Espírito Santo vai trazer o quê? Porque a gente acha que é capaz de receber a presença de Deus, na força que Ele tem, e a gente assimilar alguma coisa. Irmãos, Deus visita a gente, e Deus é tão poderoso, que a gente às vezes até interpreta a experiência de forma equivocada. As pessoas podem achar assim, deixa eu abrir meu coração para terminar. As pessoas, já fui, pastor, você crê? Não creio não, eu vivo sem crer. Eu vivo sem crer. Porque quando eu fui para a igreja, irmãos, eu fui para a igreja e fui mesmo. Eu fui. Quase pronto para morrer. Já contei aqui um pedacinho. Quase que eu morri, irmãos. Qual que eu tirei a minha vida? Mas aí num culto, que eu nem estava participando dele, eu só lembrei que tinha culto. Perto da casa da minha tia, eu falei, vou lá. Porque o pastor falou para ele lá, eu não fui lá nenhuma vez, deixa ele lá. Quando eu fui lá, eu nem sei que estava rolando culto, irmão. Eu não sei que música eu estava cantando. Eu não sei se tinha guitarra, eu não sei se tinha pandeiro. Eu não sabia o que estava acontecendo no culto. Só queria que o pastor me atendesse. E o pastor sai do púlpito, vai para uma salinha, me leva para uma salinha e ora por mim. Irmãos, eu não sei se o céu desceu, se a igreja subiu. Eu só sei que eu estava cheio da glória de Deus. Meu irmão, eu não sei explicar o que eu senti naquele lugar. Não sei explicar, eu voei naquele lugar, eu só gritava, é Deus! E o culto, que trem é esse? Eu não tinha nem aprendido ainda o evangeliquez, que é terra, manto, e os outros, né, que a gente sabe. Eu não sabia, eu só gritei, é Deus! É Deus, gente! Meu Deus, é Deus! E todo mundo olha, é Deus! Saí de lá, irmão, doido, e saí mais doido ainda. Meu irmão, porque não tinha rede, não tinha essas coisas. Eu saí de lá, meu Deus, é Deus, rapaz, Deus não é Deus, mas o mesmo poder que veio, irmão, é como ele tivesse saído assim. Foi uma coisa que eu não suportaria o tamanho daquela glória que visitou meu coração. Só que eu voltei para casa da minha tia, mais doido ainda, dizendo, eu não sei se Deus me viu, se eu vi Deus, eu sei que aconteceu um negócio lá, que eu vi Deus, o culto até parou de tanto que eu gritei. Minha prima olhou para mim e falou, agora ele ficou doido mesmo. Foi, caraca, é Deus, gente, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Esse Deus que me levou para essa experiência sobrenatural. Mas na medida que as coisas foram passando, Deus foi mostrando para mim, olha, não é, porque eu queria essa experiência de novo, irmãos. Meu Deus, eu ia para os montes, Deus, vai, visita de novo, vai, como é que puxa, como é que faz esse trem acontecer de novo? Vem, Deus, vem de novo, vem, como é que, doido, até que alguém falando, olha, cara, aquilo lá foi o seu encontro para maturidade, meu filho, para sensibilidade, aquela força que veio, foi para te jogar no chão, para saber que você não estava sozinho, que tinha um Deus louco para te salvar. Agora, cresça em maturidade, Ele está dentro de você agora. Não precisa mais não precisa Ele visitar não, Ele já está morando em você.
Aprenda isso, aprenda, amadureça, vai crescendo, ele não precisa mais descer, já desceu. Quando precisar de experiência, ele vai fazer, mas ele já está dentro da gente, está dentro de você, meu irmão, dentro de nós. Filho maduro, onde chega na igreja, e eu mexia com música, não que eu era um excelente músico, mas aí eu mexia, mas quando eu chego na igreja, eu falei, eu quero ajudar em outra coisa. Irmão, fui entrar no ministério de criança, fui lavar a igreja, adolescente, fui lavar a igreja, irmão. Não, tem alguém precisando limpar a igreja? Porque naquela época não tinha essa questão de organização, alguém que limpa aquela coisa toda, contratado. Não, deixa eu ajudar. Irmãos, eu queria estar na igreja. Queria estar na igreja. Eu queria estar naquele lugar o tempo todo. E ali eu fui me lançando, fui me rendendo, fui me entregando. E hoje, irmãos, seja fazendo o que for, seja onde for, sei que Deus está comigo, irmãos. Nunca mais eu tive aquele jeito daquela experiência, mas nunca mais eu perdi a certeza que Deus está comigo dentro de mim. Se você precisa de uma experiência, irmãos, dizer uma coisa para você, você não precisa de ninguém para isso acontecer, porque Ele já está agindo na tua vida, e Deus faz independente de qualquer pessoa. Agora a gente, enquanto homens e mulheres maduros, a gente precisa ajudar um ao outro a amadurecer. Não caia no risco de achar que Deus só usa um pregador, Deus só usa uma música, Deus só usa um cantor, Deus só usa não sei quem. Irmão, Deus usa todo mundo, porque o Espírito Santo está em todo aquele que crê. Sensibilidade para saber que Deus está aqui, irmãos. Sensibilidade e maturidade ao ponto de se entregar em favor da obra do Senhor. Disposto até a sofrer por causa do Evangelho. Vocês acham que é todo dia, irmãos, que a gente está animadinho para fazer as coisas? Não, tem dia que a gente está cansado. Tem dia que a gente está assim, puxa vida, cara. Tamo, e não vai. E aí Deus fala assim, é na força, é na violência, ou pelo meu espírito. Como pastor, irmãos, eu aprendi a fazer muita coisa, a entender que não é pela força. Não é pela força. E tem gente às vezes, vai pastor, dá voadora pastor, pega ele, arrebenta com ele pastor, vai. Não é pela força e nem por violência. Não dá. Não é isso que Deus quer. O pastor é muito... Irmãos, eu sou colérico, ansioso, mineiro. Se o ônibus vai sair 9 horas, 11 horas, 9 horas da noite, 11 horas da manhã, eu já estou lá na rodoviária, abafado. Meu avô, quando vem aqui, fica desesperado. Tem um avô de 92 anos, que o homem mais ansioso, acho que ele só perde para mim. Tem alguém ansioso aqui, irmãos? Meu Deus, aleluia. Ansioso, irmão, sou ansioso, mas Deus me segura. Deus me segura. Me segura. Aí Deus falou assim, agora eu vou parar de te segurar, porque você é um filho maduro. Porque você já entendeu que você precisa segurar. Porque eu te fiz para ser alguém maduro, capaz de se segurar. Segura, amizade. Se segura. Segura. Irmãos, eu não sei se eu estou conseguindo passar aquilo que está dentro do meu coração. Mas essa noite, irmãos, eu quero dizer para você que o sensível é guiado. E o maduro, ele é responsável. Aquele que é sensível é guiado. O sensível é conduzido de uma forma extraordinária. O filho pequeno é arrastado. É arrastado. Ele, ou é por circunstância, ou por alguém, ele sempre precisa de alguém para ele fazer alguma coisa. Não, o sensível é guiado, ele sente Deus, como a canção que nós cantamos. É algo do lado de dentro. E o maduro, irmãos, assume responsabilidade. Se ele vê um defeito na igreja, ele não acusa, ele vai lá e fala assim, o que eu posso fazer para ajudar? Eu estou cansado de gente que vem falar e não quer ajudar. Crítica de gente que só fica só na arquibancada, irmãos, eu nem escuto mais. Agora, gente que dá a vida, não, vamos ver o que a gente tem que fazer. Vamos lá, estamos juntos. O que a gente... Não, beleza então. Não, vamos... Agora, gente madura, irmãos, assume a responsabilidade. Assume a responsabilidade. Crente assume a responsabilidade. O Brasil está do jeito que está, não é porque o presidente é ruim, não. É porque os crentes às vezes são fracos demais. Não dá para jogar responsabilidade no prefeito, não sei o que quer que seja. A gente tem que assumir a nossa responsabilidade como igreja. O maduro assume responsabilidade. O que a gente tem que fazer para o Brasil ficar melhor? O que a gente faz como igreja? Como igreja, o que a gente precisa fazer? A gente assume responsabilidade.
Uma das coisas mais extraordinárias dos textos assim que me chama a atenção, de uma responsabilidade imediata, misturado com entusiasmo, é a mulher lá no tanque, lá junto com Jesus, um poço de Jacó lá. Um encontro faz ela sair daquele lugar sem a água que ela queria, para ir na direção da sua aldeia e dizer: eu conheci um profeta de Deus. Um encontro só fez ela assumir a responsabilidade de um missionário, de uma missionária. Um encontro só, irmãos. Quantos encontros a gente precisa para alcançar a maturidade? Para assumir responsabilidade. Nós que estamos aqui, irmãos, eu preciso da sua ajuda, eu preciso de crentes responsáveis para fazer a igreja crescer. Amém, irmãos? Amém? Sozinho eu não consigo, irmãos. Sozinho eu não consigo. Não dá para ir na força, tem que ir na base da responsabilidade, cada um assumindo o seu papel. Tem tantos ministérios aí precisando de ajuda, irmãos. Vai lá. Não, Deus tem que falar. Ei, meu irmão, de que ele já falou. Deus vai te ensinar um ministério específico na caminhada, não é parado. É na caminhada Deus vai moldando. Olha, você começou aí. Comecei lavando a igreja, limpando o que eu podia fazer para ajudar. A primeira coisa que eu fiz na igreja foi: eu posso ajudar para lavar? Porque pregar, irmãos, falar em público é um milagre, irmãos. Eu falar em público é um milagre, porque eu nunca apresentei um trabalho na escola. Nem na escola eu ia direito, Samuel não está aqui não, né? Nem, rapaz do céu. Então falar em público para mim é um milagre. Nunca tinha falado. A primeira vez que eu falei em público foi na igreja. Foi cantando, ainda bem que se fosse falando, irmão, e nervoso para chuchu, de alguém que chegou lá, irmãos, apenas querendo conhecer Jesus. Deus dá a possibilidade de estar falando. Irmãos, assume a responsabilidade, faça o teu papel, não corre dela não, irmãos, corre dela não. Está difícil, irmão, se eu contar para vocês os tombos, se eu falar para vocês as lutas que a gente tem, a cachaça eu não tomo, aleluia, né? Todo mundo tem luta, irmão, mas eu aprendi a sofrer por causa de Jesus, porque Ele sofreu na cruz por mim, e por amar a Ele eu vou até o final, irmãos. Dá vontade de parar, mas não paro. Já tive um monte de vezes vontade de parar, mas não paro, porque o Espírito Santo de Deus está dentro de mim. Mesmo eu errando, mesmo eu tomando decisões equivocadas, mesmo eu às vezes pensando coisas que não é para pensar, desanimado, mas Deus está lá falando: não, calma. O que a gente precisa sair daqui hoje é: eu preciso ser sensível. Porque o sensível é guiado. O sensível é guiado. Repita comigo: o sensível é guiado. O maduro é responsável. Sensibilidade e responsabilidade. É isso que Deus espera de nós nessa noite. Aí, sem forçar, irmãos, chama o Ministério de Louvor para vir aqui. Sem forçar, na sensibilidade, eu chamo o Ministério de Oração que está aqui, para vir aqui à frente. E você, irmãos, sem forçar, na maturidade, eu convido você a vir aqui no altar, para a gente junto orar e pedir para Deus que nos ajude a ter sensibilidade e postura responsável diante do que Deus tem para nós.